és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Então nós vamos começar no 14. Nós vamos falar de dois dons. Na minha Bíblia o título é os dons de profecia e de línguas. Pois é, são os dois dons que a gente vai estudar hoje. Você já deve ter visto alguns vídeos no YouTube. Você já deve ter ido em algumas igrejas diferentes. E você sabe como é polêmico falar de um negócio como esse. Dom de línguas, dom de profecia. Você já viu coisas na TV que te deixaram encabulado, não é? Coisas que acontecem em igrejas, em movimentos, e você fica sem saber se é ou não é, se provém ou não provém. Hoje eu quero te ajudar a respeito disso, lendo o texto e estudando esse texto que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Corinto. Só lembrando, lá na igreja de Corinto, a questão dos dons espirituais, ao invés de ser uma bênção, era um grande problema. Porque uns gostavam de falar em línguas, outros gostavam mais do dom de profecia, e eles não se davam. Eles se desprezavam, e havia divisão dentro da igreja, como a gente já falou anteriormente. Tanto que Paulo teve que escrever para eles ensinando como lidar com essa situação sem pecar. E aí nós vamos ler o texto, 1 Coríntios 14, de 1 a 12a, só que primeiro nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. Vocês leiam onde está azul, certo? Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. Principalmente o dom de... Ok. Pois bem, pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a... De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios, mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Depois a gente lê a continuidade. Algumas pessoas já estavam me cobrando, né? Porque eu saltei lá, 3 sermões atrás eu saltei o dom de língua, saltei o dom de interpretação de língua, saltei o dom de milagre, de profecia. Hoje a gente resolve, hoje não vamos pegar eles. O sermão inteirinho só para os dois. Então vamos lá. O primeiro dom que eu quero falar é o dom de línguas, que aparece aí nesse texto também, ok? Muitos acreditam que o falar em línguas é evidência de batismo no Espírito Santo. E se alguém não fala, é porque não tem o Espírito Santo de Deus. Há tantas correntes e tanta controvérsia a respeito desse assunto que vocês não conseguem nem imaginar. Até dentro da nossa própria igreja presbiteriana, há no mínimo 2 grandes grupos. Aqueles que acreditam que esses dons não existem mais e aqueles que acreditam que existem ainda. Ok? Há esses 2. Fora da nossa igreja, há aqueles que acreditam isso que eu acabei de falar. Só tem o Espírito Santo de Deus quem fala em línguas. E aí já gera um problemão. Quer ver? Esquece o medo, esquece a vergonha. Quem não fala em línguas, levanta a mão. Nunca falou. Logicamente, se a gente acreditasse nisso, estaríamos dizendo que esses nossos irmãos não têm o Espírito Santo. Isso é justo com eles, será? Não, seria muito complicado. Então, para arrumar, a gente não crê naquilo, nem que cessou e nem que todos têm que falar em línguas. Mas a gente crê no que a Bíblia diz. E a Bíblia é muito clara ao afirmar que o Espírito Santo distribui os dons para cada um. Lá em 1 Coríntios 12, versículo 8 e 10, se você quiser ver, está escrito que ele dá uns dons para um, outros dons para outros. Ele distribui como ele quer. Mas não todos os dons para todas as pessoas. Num outro texto, 1 Coríntios 12, 29 a 30, Paulo usa de ironia ao perguntar se todos têm os mesmos dons. Ele pergunta, todos têm o dom de apostolado? Sim ou não? Aí a igreja tem que responder, sim ou não? Não. Todos são profeta? Todos têm dom de curar? Não. Então ele vai falando que não. E a mesma coisa, ele emenda a respeito de dom de língua. Todos falam em línguas? E a resposta óbvia é o mesmo não que se deu para as outras coisas. Portanto, falar em línguas não é uma evidência da presença do Espírito Santo para todo mundo, porque outras pessoas vão receber outros dons
e não esse. É o Espírito Santo quem decide dar. Isso está escrito aí na Bíblia de vocês. Qual que é a evidência, então, da presença do Espírito Santo para fazer justiça àqueles que levantaram a mão? Primeira coisa, que é a evidência que o Espírito Santo está dentro de você, agindo na sua vida. Arrependimento. Arrependimento. Reconhecer que é pecador. Lá em João, capítulo 16, versículo 8, fala que é o Espírito que quem vem e convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Quem faz isso? O Espírito Santo. Então ninguém pode se arrepender do seu caminho errado se não for através da ação do Espírito Santo. Agora, quer ver? Um monte de mão para cima. Quem reconheceu o seu caminho torto e quis andar no caminho de Jesus Cristo? Levanta a mão. Olha aí. Então, eu também não vou ficar nem forçando as pessoas a reconhecer isso, porque isso é obra do Espírito Santo. Eu só peço que aqueles que estão nos visitando prestem atenção para ouvir o sussurro dele, que pode ser que ele esteja chamando você e te dizendo: você é pecador e você precisa de um Salvador. É a voz do Espírito. É ele te chamando para a família a qual você pertence. Quando você ouvir essa voz, encha meu coração de alegria e os céus também. Diga sim. Diga sim. E você vai fazer parte dessa família abençoada, participar dessa mesa abençoada que nós temos aqui. Então a primeira evidência é o arrependimento. Não acontece se não for através do Espírito. Um segundo, a evidência de que nós temos o Espírito Santo é a fé em Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, aí pertinho de onde vocês estão, fala que ninguém pode reconhecer Jesus como Senhor se não for através do Espírito. Em outro texto que a gente gosta muito aqui na igreja, Romanos 10, 9, fala: se no teu coração creres e com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor. Senhor do quê? De tudo, inclusive da sua vida. Você está reconhecendo o senhorio dele. E ao reconhecer o senhorio, você está se submetendo. Porque uma coisa é eu reconhecer que a Dilma é presidente. Outra coisa é eu me submeter à política dela. Se bem que eu não falei uma mentira, o povo está rindo, né? A Lula. Eu posso saber que ela é presidente e nem assim ser submisso. Então uma coisa está ligada à outra. Muita gente reconhece Jesus como rei, como filho de Deus, mas não se submete. Então não o reconheceu como Senhor da sua vida. Isso não há conversão. Mas se a pessoa está se submetendo, é evidência de que ela tem o Espírito Santo, porque essa obra quem faz é o Espírito dentro do nosso coração. Ele fez na minha vida, ele fez na sua vida. Não é verdade? Foi um presente, foi um milagre. Se ele não tivesse feito, a gente estaria perdido até hoje, no meio dos nossos pecados, dos nossos vícios, andando cabisbaixo, com aquele peso em cima dos nossos ombros, sofrendo com razão por causa de tudo que a gente faz de errado. Eu falo isso, algumas pessoas já: pastor, é isso mesmo, pastor, é isso mesmo. Mas o Espírito Santo fez uma obra milagrosa na nossa vida. Glória a Ele. Ok, uma terceira evidência: nova vida em Cristo Jesus. Uma vida que é vivida através da fé, que é vivida na direção que o Espírito Santo de Deus dá. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 24, Paulo também ensinando a igreja, diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, uma lista maravilhosa. E aqueles que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e eles caminham no caminho do Espírito. A vida nova, uma vida diferente. Uma vida não mais fazendo o que era ruim e que desagradava a Deus, mas uma vida fazendo o que é bom e que agrada a Deus. 3 evidências para você. Beleza? Então, quem não tem o dom de línguas, mas tem arrependimento, fé e uma nova vida, pode ficar tranquilo, amém? Cadê o povo que nunca falou em línguas aí? Estava triste aí? Nunca se sintam menosprezados por ninguém que venha crescer em cima de você. Você não fala em línguas? Então você não é batizado no Espírito Santo. Ou crente de segunda classe. Não. Pausa, vou contar a história engraçada que está todo mundo muito sério me olhando. Já ouviram falar de Jeremias Pereira? Jeremias Pereira, pastor da 8ª Igreja Presbiteriana de BH.
foi convidado para ir pregar lá na igreja dos nossos irmãos do Reteté, lá da Assembleia de Deus, né? Cheio do poder do Espírito da igreja da Assembleia. Então você sabe como é que é a igreja Assembleia. Se você não for, eu te explico, né? O culto lá dura bastante. Tem música, apresentação especial de todos quantos os grupos, né? E depois vem a mensagem, certo? E na frente ficam todos os líderes, presbítero, pastor, missionário, aquele monte de cadeira. Às vezes tem mais cadeira na frente que ali, né? Um monte de gente lá na frente. É isso? Tá todo mundo se identificando, é isso mesmo. E o Jeremias Pereira já foi atrasado, porque ele sabia que ia ter música. Na hora que chegar de pregar, ele ainda dava tempo. Então ele chegou e ainda teve muita música, mas a gente se assentou lá na frente, levaram ele lá para frente, né? Aí ele estava sentado lá do lado de um irmão da igreja, o irmão dele olhando para ele assim, sabia que ele era da igreja presbiteriana do Brasil, que alguns falam que é a sorveteriana, não é? Que é fria. E aí perguntou para ele bem assim, ó, o irmão já foi batizado no Espírito? Jeremias Pereira olhou para ele, o que é isso? E ele falou bem assim, o senhor não sabe o que é não? O Jeremias falou, não, é bom? E ele falou, puxa, coisa boa, maravilhosa. E Jeremias Pereira, opa, então ora para eu ser batizado no Espírito. Chegou a hora de pregar, o Jeremias Pereira, que jeitão dele, pegou o microfone e começou a pregar a palavra de Deus, né? O culto já estava avançado. O cara que apresentou o pastor falou bem assim, olha, nós trouxemos o nosso irmão Jeremias Pereira para pregar aqui, o irmão abençoado de Deus, nós já cantamos muito, mas quem quer que ele pregue bastante, para ser bastante edificado, dá um glória a Deus. Diz que foi uma barulheira, só que ele se animou para pregar 2 horas. E foi embora. E quando ele terminou de pregar, que ele voltou para o seu lugar, que o outro irmãozinho estava sentado chorando, falou, o irmão prega igual quem é batizado no Espírito Santo. Desse jeito o professor Jeremias Pereira contou. Então, não necessariamente porque eu falo ou deixo falar em línguas, não quer dizer que eu não tenho o Espírito Santo de Deus, porque ele se manifesta de várias formas. De várias formas. Agora, sim, a gente tem que ter a mesma fome, a mesma sede do Espírito que eles têm. E buscar ser cheio, pleno de Deus. Eles são um exemplo para nós nisso. Agora, o que nós conhecemos hoje como línguas estranhas gera muita desconfiança e estranheza dentro e fora da igreja. Eu mesmo estava fazendo uma pesquisa no YouTube para ver algumas coisas. Eu encontrei até gente presa falando em línguas estranhas. Eu não sei se você já teve a curiosidade de ver isso no YouTube, mas é até engraçado. O cara está preso porque estava pegando roupas na loja e prenderam e levaram ele embora. E aí o repórter vem entrevistar, ele começa com o shuriken, ele fala um monte de coisa, ainda traduz na cabeça dele. Mas você percebe claramente que aquele homem está descompensado mentalmente. Não está falando nada com nada. Ao mesmo tempo que ele fala em língua e fala que ele é do Altíssimo, ele fala, eu vou matar todo mundo aqui. Vou matar. E levanta, ainda bem que ele está algemado, né? Levanta assustado. Ainda há outras coisas que a gente vê por aí que deixam a gente muito desconfiado. Por exemplo, você sabia que no Espiritismo eles falam em línguas também? Você sabia que no Candomblé e outras religiões orientais eles também falam em línguas também? A gente fica estranhando. Para podermos julgar adequadamente, nós precisamos saber tudo o que a Bíblia ensina sobre esse assunto. Não basta a gente pegar um versículo e achar que sabe tudo. Se a Bíblia fala 4 versículos sobre isso, nós queremos conhecer quais? Os 4. Se são 10, nós vamos conhecer os 10. Para a gente não ficar com uma visão incompleta, mas sim com uma visão completa do que é. Por isso, o que eu vou falar hoje é baseado numa visão mais completa da leitura de todos os textos que falam sobre isso, tá bom? A melhor tradução desse termo grego, eu não vou falar o termo grego porque não interessa a vocês, mas não é línguas, é idiomas. O certo seria falar não dom de línguas, mas dom de idioma. Idioma estranho, idioma diferente. Porque ele se refere não ao povo enrolar a língua e falar nada com nada, mas a um idioma que pode ser entendido por alguém. Quem é que fala inglês aí? Levanta a mão. Levanta bem alto. Mostra para os outros que vocês falam inglês. É bom que depois, quando o Tom vier, o povo já sabe quem que eles vão pegar. Cadê os ingleses? Cadê a Tati? Não vi sua mão. Jocélia? Olha! Parabéns. Daí tá vendo? Viu, Silcia? Já tem alguém para puxar ali pro lado.
Então eu vou dizer para vocês, God bless you on this night. I hope that you have a good moment with God. Hein? Os outros entenderam? Não? Vocês acham que eu falei abobrinha? Ou falei uma coisa séria? A Rosa me conhece. Ela sabe que eu não brinco. Olha, eu não falei abobrinha, apesar de você não entendido, eu disse que eu espero que eles tenham um bom momento com Deus aqui no culto hoje à noite. Né? Então, olha, eu não falei abobrinha, mas para quem não entende é. É abobrinha, porque não entende. Então, quando a Bíblia fala de língua, ela fala de um idioma que alguém entende. Que em outra parte do mundo alguém entende. Pode ser um idioma falado aqui na terra, entre os muitos povos e nações, ou então um idioma falado nos céus. Porque diz que lá no céu a linguagem é diferente. Tanto é que quando a gente ora com as nossas limitações, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque é outra língua. Paulo fala ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Sem amor de nada adiantaria. Então há línguas que são usadas no nosso mundo, há muitas línguas. Semana passada eu fui numa igreja chinesa e o povo falava uma língua lá. Qual língua? Vou pegar meio mundo aqui. Qual é a língua que eles falavam? Quem falou chinês errou. Não existe chinês. Não existe essa língua. Eles falavam o quê? Também está errado. Não falavam mandarim, porque na China tem centenas de línguas. Eles falavam cantonês. Não é isso, Mariana? O boletim deles é até bonito de ver, eu vou botar num quadro, porque é um tanto de risquinho sem sentido. Nós cantamos os hinos da Igreja Reformada, que eu conheço desde da minha infância, em português, enquanto os chineses, vovozinhos que estavam lá, cantaram em cantonês. A melodia era a mesma, mas o barulho era diferente. Os sons vocálicos eram diferentes. Mas é uma língua. E eles falam essa língua, eles se entendem nessa língua. A mesma coisa é o idioma, esse dom que Deus dá, ok? Então há pelo menos 3 usos diferentes do dom de línguas na Bíblia. O primeiro está aí para vocês. Primeiro, na Bíblia, a gente encontra a língua como uma linguagem de oração particular. Lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, 4 e 14, aparece isso. A gente já até leu. Quem fala em uma língua não fala aos homens, mas fala a Deus. Então, se alguém tem esse dom, se você conhece alguém que tenha, é importante que você saiba que na Bíblia, ele costuma ser um dom de oração, uma língua para oração. A pessoa em oração diante de Deus começa, através do Espírito Santo, a falar numa língua que nem ela entende. Mas é um momento dela com Deus, onde ela é edificada. E ela não está falando para as pessoas, que as pessoas não vão entender ela está falando a Deus. Os outros versículos vão dizer algo muito parecido. Tá? Paulo, por exemplo, tem esse dom, ele fala lá no capítulo 14, versículo 14, e ele usa esse dom para edificação pessoal. Ele prefere orar em línguas, mas também gosta de orar com o entendimento. Às vezes ele ora o que ele não entende, porque o Espírito Santo conduz a fazer isso. Às vezes ele ora com a mente, e as duas coisas são importantes. Geralmente a pessoa que tem esse dom e que ora desse jeito, não sabe o que está falando, a não ser que ela tenha o dom de interpretação de línguas. Beleza, vamos lá. Segunda coisa. Isso aqui é importante falar. Quem fala em língua, vocês, em vermelho, a si mesmo se edifica. Quem fala em língua, a si mesmo se edificar. Um dom para edificação pessoal. Ok, segundo uso. Habilidade de se fazer comunicar em outro idioma que não conhece. Na Bíblia também tem isso, lá em Atos capítulo 2, versículo 1 até o versículo 13. Se você é da igreja ou não é, eu vou te explicar correndo o que aconteceu. Jesus subiu aos céus, deixou os discípulos, esperando ele mandar o Espírito Santo para encher eles, para eles serem cheios de poder, e continuar a missão dele pregando o evangelho e fazendo discípulos. Eles ficaram muitos dias em Jerusalém se dedicando à oração. Até que no dia de uma festa chamada Pentecoste, algo estranho aconteceu. O Espírito Santo desceu sobre eles e em cima de cada um apareceu como uma língua de fogo. E eles ficaram cheios do Espírito. E o que aconteceu? Eles começaram a falar em outros
idiomas. Sério. Lá no texto bíblico, você pode abrir para conferir. Eu vou falar rápido, porque tem pouco tempo. Diz que na cidade havia gente de todos os cantos do mundo. Gente que falava dialeto. Gente que falava língua diferente. E que estava ali na cidade, mas para entender precisava de um tradutor, de um intérprete para falar o hebraico, o aramaico, ou mesmo o grego. Mas, quando esse dom se manifestou nos discípulos, todos eles entendiam os apóstolos falando na sua própria língua. Significava que dentre aqueles, um estava falando na língua do cara que estava lá. Ele não sabia o que ele estava falando, mas o outro que falava aquele idioma estava entendendo perfeitamente. Olha que milagre, gente, um negócio desse aqui. Imagina, a gente traz o Tom para cá, é um upa, né? A última vez foi eu que tentei fazer a tradução, o Iron amarelou, aí eu fui. Nossa, que tristeza. Você lembra, Iron? O Iron, não, você fala melhor que eu, vai. Tá, parece que eu falo melhor que você. Mas fui eu tentar fazer o idioma, no meio eu tinha que parar e pedir confirmação para os outros que falam também um pouquinho aí, para ver se eu estava indo no caminho certo. Porque o idioma inglês eu ainda não tenho firmeza. Né, Rodrigo? Você tem. Eu ainda não tenho firmeza no idioma do inglês. Mas imagina um milagre. O Tom mal fala o inglês. Imagina um milagre. Ele cheio do Espírito Santo começar a falar em português com você. Isso seria um tremendo de um milagre, não é não? Porque ele não fala nada. Nada. Isso aconteceu. Isso aconteceu. Então é uma manifestação missionária. Se fazer comunicar em outro idioma que não conhece. Isso pode acontecer. Há relatos missionários disso acontecendo em outros lugares. Terceiro uso que aparece na Bíblia é a mensagem de Deus em outra língua que deve ser interpretada. Às vezes Deus tem uma mensagem, só que Ele dá essa mensagem num idioma estranho que a gente não conhece. E se alguém falar essa mensagem aqui na igreja, espera-se que alguém com o dom para interpretar se levante e traduza a mensagem. Vocês já tiveram aula a respeito disso, né? Quem já teve aula a respeito disso aqui? Beleza. Pouquinha gente. Então tá. Eu vou explicar algumas coisas. Por que o nosso culto é diferente dos outros cultos, então? É uma tentativa de ser bíblico. De seguir a instrução que Paulo dá. E se alguém tem o dom de línguas? Pode ou não pode falar no culto? Nós vamos responder essa pergunta nas próximas semanas. Mas, pelo que a gente aprendeu até aqui, pode ser que Deus um dia tenha um recado para essa igreja e alguém fale numa língua que ninguém entende. Mas, se isso acontecer, Deus também há de levantar alguém com o dom para interpretar e traduzir para a gente qual é o recado de Deus. Quem já viu isso acontecendo alguma vez? Tem coragem de levantar a mão e falar, eu já vi. Olha! Também já vi. Gente, já vi. Vamos lá, crentes presbiterianos, sorveterianos. O Espírito Santo trabalha, faz coisas que vocês não imaginam. Eu estava uma vez sentado na sala do meu pastor, quando chegaram algumas missionárias fazendo um trabalho e tudo mais. E esse pastor começou a orar. E o negócio foi ficando quente, como diz o pentecostal. Foi ficando quente. E esse pastor começou a falar um monte de língua que eu não conseguia entender. Mas não era aquele negócio inventado da cabeça. Parecia que ele estava falando um outro idioma. Se eu fechasse os olhos, eu conseguia imaginar na minha mente um negão africano falando um dialeto africano. Porque era muito parecido. Não era enrolação. Você sabe quando alguém fala inglês e quando é embromation. Não é? Por exemplo, a gente teve um técnico que foi trabalhar na África do Sul e que fala o inglês dele. Inclusive está fazendo propaganda na TV agora. Como é que é o nome daquele técnico lá? Joel Santana. Quem não sabe nada vê ele lá conversando com os gringos, acha que ele sabe inglês. Meu, é embromation. É embromação, ele não fala nada. Eu vou dizer para vocês que muito do que a gente vê por aí é apenas isso. A pessoa falando as coisas que está na cabeça dela, do jeito que ela acha que é embromation. Ela não está falando outra língua. Que uma outra língua é como a nossa.
Eu fico repetindo a mesma coisa se eu quero comunicar com vocês? Não, eu sigo uma linha, um raciocínio, uma frase. Tem sujeito, tem predicado, tem verbo, tem substantivo. Eu me comunico. A mesma coisa com o dom de línguas, é um dom para comunicação. Resumindo, esse pastor falou, e eu fiquei assim abismado. Nunca vi uma língua igual essa aí. Não tinha nada daquilo que a gente está acostumado. Quando ele parou de falar, passou alguns minutinhos, todo mundo olhando assim. Aí ele começou de novo, em português. Ele olhou para aquelas 3 missionárias que estavam lá e disse: vocês estão trabalhado juntas durante um bom tempo e tal, mas Deus está dizendo isso com você, isso outro com você, isso outro com você. Agora vocês vão começar a trabalhar em separado. Muito em breve. Sabe o que aconteceu? Não deu um ano. Tudo se tornou em realidade. Foi comprovado que era algo de Deus agindo. Então, meus irmãos, é disso que eu estou falando para vocês. É um outro uso que há aí na Bíblia. Mensagem de Deus em outra língua e ela deve ser interpretada. Não é à toa que o texto vai falar que quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete. A gente vai chegar nesse texto agora. Vamos ler o versículo 4 aí? Quem fala em língua a si mesmo mas quem profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja... Vocês já conseguiram perceber a diferença entre o dom de línguas e o dom de profecia? O dom de línguas é para edificação de quem? Da pessoa. E o dom de profecia é para edificação de quem? Da igreja. Então vamos falar um pouquinho sobre profecia. Todos sabem que há muito abuso hoje em dia no que diz respeito a profetas e profecias. Só que a Bíblia, ela serve para a gente avaliar o que é e o que não é, discernir o que é certo e o que é errado. Então vamos voltar para o Antigo Testamento. No Antigo Testamento havia muitos profetas, sempre a história de profetas, eles escreveram tudo o que a gente está lendo. E no Antigo Testamento, o profeta é alguém que foi escolhido por Deus para ouvir e comunicar a sua mensagem. Seja falando, seja escrevendo, ou as duas coisas. Alguém que recebe um recado direto de Deus e deve comunicar para as pessoas. Bom, você conhece vários profetas. Moisés, Isaías, Jeremias, Ezequiel, o profeta Fujão, como é que é o nome dele? Jonas. O profeta Chorão, qual que é o nome dele? Estou pensando que pega vocês, não pego não. Jeremias, está certo, é esse aí mesmo. O profeta Pelado, agora que não sabe. Não sabe? Ninguém sabe? Quem que é o profeta Pelado? Olha, obrigado, Isaías. Isaías foi o profeta pelado. Tem isso na Bíblia também. Se você não sabe, então você precisa ler mesmo a Bíblia. Ok. Era muito comum esses homens começarem o seu discurso com a seguinte frase que vocês já devem ter ouvido. Ouça, ó Israel, assim diz o Senhor. Então é um recado da parte de Deus e com muita autoridade. Ele está carregando a palavra de Deus e ele olha para uma pessoa, ele olha para a nação e fala, assim diz o Senhor, e começa o recado. Mas mesmo naquela época já havia muito abuso. E pessoas usavam o nome de Deus para falar o que Deus não tinha pedido para falar. E falavam, assim diz o Senhor, e emendavam uma mentira, emendavam algo que era da cabeça deles. Já naquela época, havia critérios para a pessoa descobrir se o profeta era de Deus ou não. E os critérios não tinham nada a ver com sinais. Porque lá em Deuteronômio 13, de 1 a 3, fala que falsos profetas também podem fazer sinais, e é Deus provando a gente para ver se a gente permanece fiel a Ele. Lá em Apocalipse fala que o profeta falso vai inclusive ressuscitar alguém. É um grande sinal, mas nem por isso quer dizer que é alguém de Deus. Preste atenção, porque alguém está profetizando, dizendo assim diz o Senhor, não quer dizer que a palavra é de Deus. Porque alguém cura um enfermo e diz assim diz o Senhor, não quer dizer que por isso a palavra é de Deus. Tudo precisa ser avaliado. Paulo fala para a gente não desprezar a profecia, mas julgar todas as profecias e reter o que é bom.
Lá no Antigo Testamento, surgiram muitos profetas falsos para enganar as pessoas, também no Novo Testamento. Por isso, a Bíblia nos mostra grandes diferenças entre um e outro. Um profeta falso tem uma conduta moral questionável, errada. Por exemplo, lá em Isaías, capítulo 28, versículo 7, Deus chama a atenção porque os falsos profetas estavam bebendo demais. E quando iam profetizar, estavam bêbados. Não conseguiam fazer um 4. Será que está bom para a gente ouvir a profecia, o recado de Deus de um bêbado? O que vocês acham? Deus fala através da mula, mas será que é prudente a gente ficar ouvindo mensagem de Deus na boca de alguém que não tem domínio próprio? O homem de Deus tem uma vida que já é um modelo a ser seguido. Outra coisa interessante que está na Bíblia. A profecia do profeta de verdade sempre se concretiza. E se um profeta falou alguma coisa que não concretizou, o que o Antigo Testamento ensina a fazer com esse cara? Vocês sabem? Lá no Antigo Testamento o negócio é muito certo e errado. Alguém profetizou, o povo descobriu que era mentira, o que tinha que fazer com ele? Porque está profetizando em nome de Deus, falando mentiras. Ok? Hoje também há gente que diz que fala em nome de Deus, mas na verdade está falando mentiras, a gente tem que tomar cuidado. Falsos profetas costumam pregar o que dá mais retorno financeiro, segundo Miqueias, capítulo 3, versículo 11. Eu vou falar aquilo que é demais para encher o meu bolsinho. E tem gente que a mensagem é sempre de paz, de bênção, de felicidade, e nunca tem um discurso, um recado que incomoda, que chateia. Não dá para desconfiar também quando, como diz o ditado aqui no Brasil, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Algumas vezes os profetas falam palavras de paz e de esperança. Muitas outras eles falam palavras de exortação, chamando ao arrependimento. Aliás, essa é a função dele, apontar o pecado e chamar ao arrependimento. Falsos profetas levam as pessoas a amar e adorar coisas criadas ao invés de adorar a Deus. O castigo deles, naquela época, era a morte, porque eles desviavam a pessoa do amor a Deus. Então, se alguém abre a Bíblia e diz, assim diz o Senhor, mas conduz você para amar o presente século, para amar o dinheiro, para amar o seu esposo, para amar o que for, mais do que a Deus, essa pessoa deve ser considerado um falso profeta. Porque o profeta de verdade vai conduzir a gente a se entregar e amar a Deus com todo o nosso coração. Em Efésios 2:20 fala que os cristãos estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Os profetas no Antigo Testamento escreveram a Bíblia. Os apóstolos no Novo Testamento escreveram a Bíblia. Eles tinham autoridade para falar em nome de Deus, e a gente pega isso aqui como uma palavra de Deus para nós. Mas hoje a gente não tem mais esse ofício. Nós temos os dons de apóstolos, os dons de profeta, mas não tem ninguém que tenha a liberdade de chegar e dizer, assim diz o Senhor. Mas pode fechar a Bíblia, porque agora mudou, o recado é diferente. A Bíblia não serve, Deus falou diretamente comigo. Está todo mundo olhando para mim assim? Gente, isso acontece. Nos Estados Unidos, há pouco tempo, um falso profeta levantou-se com a mensagem de Deus, levou o povo para uma cidade, e de tanto falar na cabeça deles, ele levou todo mundo a se suicidar antes do fim do mundo. Crianças, pais deram veneno para crianças, mataram seus filhos com base na profecia falsa de um falso profeta. Então hoje não tem essa não. Alguém chegou para você aí e levantou um morto. Quando ele profetizar, você abre a sua Bíblia. E se tiver de acordo com a Bíblia, guarda. Se cumprir, é de Deus. Se não cumprir, despreza também. Amém, irmãos? Ok. Amém. Ok. Há 3 usos também ali. A gente acha que profecia sempre tem a ver com predizer o futuro. Mas, num sentido geral, profecia é pregar. Pregar para a edificação da igreja.
O texto que nós lemos fala disso, mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolo, consolação dos homens. É para edificar. E o que edifica mais do que alguém dizer qual é a vontade de Deus, expressar a vontade de Deus, pregar a palavra de Deus para as pessoas. Deus levanta os homens ainda hoje, profetas dele, para expressar, ensinar e explicar a Bíblia, a fim de que as pessoas cheguem ao arrependimento. 1 Coríntios 14, 3 e 4, e também um outro texto vai falar, aqui a gente vai estudar ele no futuro, 24 a 25, que quando o profeta fala de Deus, a verdade de Deus, as pessoas se arrependem e se convertem. É isso que o profeta ensina, ele prega. Mas de vez em quando, sim, a revelação de algo futuro ou oculto. Quem gosta dessas passagens na Bíblia? O cara chega e fala o que vai acontecer e acontece. Que loucura, não é não? Tem gente que ora para Deus dar a resposta sim para você, né? Para ficar mais fácil. Você não tem que ler a Bíblia, a resposta já vem aí. Chega alguém estranho, fala tudo que está acontecendo na tua vida e fala o que você tem que fazer. Fácil, né? Mas às vezes acontece. No Antigo Testamento tem muitas profecias que se cumpriram em detalhes. A Bíblia fala, por exemplo, que Jesus seria traído por 30 moedas. O que aconteceu? Por quanto Judas vendeu Jesus? Fala que ele nasceria na cidade de Belém, mas ele morava em outra cidade. Mesmo assim ele nasceu lá. Fala que ele ia entrar na cidade santa, Jerusalém, montado num cavalo branco maravilhoso, não é? Não, no jumento. E aconteceu. Antes, muito antes, o profeta falou, fez a predição e aconteceu. Então, muitas vezes na Bíblia acontece isso, a revelação de algo futuro ou oculto. Em 1 Coríntios 14, versículo 6, a gente leu, leve alguma revelação. A outra referência, Atos 14, 28 a 29, fala de um profeta, o profeta Ágabo. Olha aí o nome bonito para você colocar no seu filho ou no seu neto. Ágabo. Quase que é cágado. Horrível. O Ágabo era um profeta, tinha o dom de profecia. Ele vai aparecer nesse exemplo aqui. Ele recebeu uma revelação de Deus de que a igreja, aliás, de que ia ter uma grande fome no Império Romano. E ele avisou os irmãos da igreja. E os irmãos da igreja se prepararam para se ajudarem mutuamente os necessitados. E de fato, a fome veio. Inclusive, Paulo já tinha preparado as igrejas que ele plantou para fazer doações para os pobres que viviam lá em Jerusalém, porque Deus deu o recado antes. Deus deu o recado antes, revelou antes. Um outro uso é esse aqui, uma revelação específica para uma pessoa. Eu vou dar o exemplo também de Ágabo. Paulo estava viajando para Jerusalém. O Espírito Santo colocou no coração dele, confirmou que ele devia voltar para Jerusalém, e ele está à viagem. E na cidade de Cesareia, esse profeta saiu de Jerusalém, foi até Cesareia, enviado por Deus. Chegou lá, os irmãos estavam se reunindo, conversando com Paulo. Ele chegou, arrancou o cinto de Paulo. Vai comigo. Arrancou o cinto de Paulo, amarrou os braços, amarrou os pés, caiu no chão igual um bezerro no rodeio. Hã? Assim diz o Senhor. É isso que vão fazer com o dono desse cinto. O povo ouviu aquela profecia, o cara já tinha crédito, né? E falou bem assim, não, Paulo, você não vai. De jeito nenhum você não vai, você vai ficar com a gente precisa de você, você vai ser preso, vou matar você. Paulo acalmou todo mundo. O que vocês estão fazendo, chorando e cortando o meu coração? De cidade em cidade, o Espírito Santo confirma comigo que eu devo ir para Jerusalém, que lá eu vou ser preso. Essa é só mais uma confirmação. Mas eu estou pronto não só para ser preso em nome de Jesus, mas até para morrer em nome dele. Então, muitas vezes, um profeta pode trazer uma revelação específica, mas essa revelação é para confirmar algo que Deus já estava colocando no teu coração e falando com você. Ok? Pode acontecer. Tomara que aconteça. Ok? Continuando. Apesar de Paulo afirmar que o Espírito Santo dá os dons conforme quer, ele instrui a igreja a dar prioridade ao dom de profecia. A gente leu isso lá no começo. Que a gente deve buscar o dom da profecia, porque é um dom que edifica. Ele diz, eu gostaria que
todos falassem em línguas. Ele fala, com certeza ele deve achar muito bom. E ele fala, eu gostaria que todo mundo na igreja falasse, mas eu gostaria que todo mundo profetizasse. A Bíblia nos deu uma instrução, busquem com dedicação o dom. Isso vale para a igreja. Qual que é o dom que vai edificar mais a igreja? E a gente tem que buscar esse dom. Alguém falando algo que ninguém entende, ou alguém trazendo um recado muito claro, tá ok? Por que o dom de profecia é, na opinião de Paulo, melhor do que o dom de línguas? Simples. O que é mais útil? Você saber ou você não saber? Então, se alguém explica a Bíblia, mostra a vontade de Deus, instrui todo mundo, essa pessoa não vai ser iludida por alguém que fala diferente, enganada por alguém que ensina mentiras, ou por alguém que faz sinais. O ensino é mais importante. É por isso que ele está dizendo. A igreja deve valorizar mais o dom de profecia, que é instrução, que é pregação, que é revelação de Deus, mais do que o dom de línguas. Quiçá todos falam em línguas, mas o dom de profecia é mais importante para o grupo, para a coletividade. Espero que vocês estejam entendendo isso, ok? Vamos lá, vamos ler a última parte. Aliás, penúltima. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que serei útil a vocês, a não ser que leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina. Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como a flauta ou a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado, se os sons não forem? Iron, faz as vezes ali, por favor. Nesta sessão, Paulo nos dá mais duas instruções a respeito do uso desses dons. A primeira delas é que nós devemos preferir as manifestações espirituais que são úteis para todo mundo. Quais são os dons que nós queremos deixar em evidência e mostrar ele domingo após domingo? Aqueles que vão servir para edificação de todo mundo, que é útil para todo mundo. Ok? Paulo está dizendo isso, eu prefiro falar algo que sirva. Agora, devemos preferir também as manifestações espirituais que são compreensíveis. E aí, ele dá o exemplo de uma música mal tocada. Vamos curtir a música que o Irão vai tocar para a gente agora. Coisa estranha, parece que o Irão desaprendeu como é que toca violão. Vocês entenderam que música que é essa, não? Irão, vamos tentar agora de um jeito que a nota é distinta e que comunique alguma coisa. Por favor, vamos lá. Quem conhece? Do que ser amigo. Ele falou qual era a música? Ele não falou, ele só tocou. Mas como o som é distinto, você consegue entender. É claro, é límpido. Que tipo de culto nós queremos? Nós queremos o culto onde o recado de Deus é claro, é límpido e todo mundo consegue entender. Não um monte de som, de vazio, de barulho, mas algo que é assim, como essa música. Gostoso de ouvir. Qualquer um entende o que a melodia está querendo transmitir. Ó, confiar em Deus, ó, se encher de Deus, ser amigo de Deus. Obrigado, Irão. Ele usa o exemplo da flauta, da cítara. Eu tenho violão, vai o violão. Se a trombeta não emitir um som, claro, quem se preparar para... Eu me lembro de uma vez que o irmão veio participar da reunião de oração aqui na nossa igreja. E na reunião de oração a gente tem costume de todo mundo orar, né? Só que ele já não consegue. E na hora dele de orar, ele fez um pedido. Meus irmãos, por favor, eu não consigo me concentrar com todo mundo falando junto. Então, já que é minha vez de orar, vocês ouçam. E no final, se vocês concordarem, vocês falam amém. Dito e feito. Foi a única oração que foi assim. Ele orou, todo mundo concordou. E aí, na hora que terminou, todo mundo falou amém. Aí foi a vez do outro. Já mudou tudo de novo. Todo mundo orando. Mas se chega alguém de fora...
não é uma música, não é algo compreensível, porque está todo mundo orando. Há momentos para isso, mas há momentos que não são para isso. Então eu vou ser bem claro. Manifestações dentro da igreja na hora do louvor são muito bem-vindas, principalmente essas que a gente entende como glória a Deus. Deus seja louvado. Que delícia quando alguém fala isso do coração. Aleluia! Significa Deus seja louvado pelo que Ele faz. Alguém fala Deus é bom, né? Lá na Jocum uma vez alguém gritou Deus fofo. Isso é claro, eu consigo entender o que está no coração dessa pessoa. E se algum descrente, algum não instruído está no nosso meio, também vai entender. Agora, se todos nós levantamos a voz e gritamos a plenos pulmões, a pessoa olha e, uou, o que está acontecendo aqui? O que eu faço? Eu não tenho uma direção, não é algo límpido, não é algo claro. Assim acontece com vocês, Paulo está dizendo. O barulho no culto de vocês é ruim, se não proferirem palavras que são compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Então tudo que era feito no culto perdia-se no vento, porque acabava se tornando apenas barulho. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, todavia nenhum deles é sem sentido. Nenhum idioma é sem sentido, ele faz sentido para alguém. Na igreja tem que ser assim. E se esse dom for ser usado, precisa ser usado de maneira que faça sentido. É a instrução bíblica para a gente. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala, e ele será estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês. Paulo está vendo mais uma vez o que acontece. Meus irmãos, devemos preferir palavras compreensíveis. Palavras não compreensíveis não comunicam. Palavras não compreensíveis não fazem sentido. Palavras não compreensíveis criam um abismo cultural. A igreja de Corinto tinha tudo, todos os dons. Mas ter os dons espirituais não basta. É preciso ter também maturidade espiritual para usar os dons. Era para ser uma igreja abençoada, mas Paulo exorta por tanta coisa que acontece de estranho lá. E o fato que ele diz é que vocês são estrangeiros um para o outro. O povo não conseguia se entender dentro da igreja. Apesar de fazerem parte do mesmo corpo, eles eram estranhos. Estranhos. Eles não se entendiam. O movimento espiritual lá em Corinto não se parecia nada com o evento de línguas em Pentecoste, porque quando aqueles falaram em línguas, todo mundo entendeu. Mas quando esses falavam em línguas, só havia confusão. Então não está para Corinto. Aliás, não está para Pentecoste. Parece mais um outro evento que vocês conhecem. Parece mais um acontecimento lá numa torre, chamada Torre. O que vocês querem? A nossa igreja pode ser a igreja de Corinto, que se parece com Babel, ou a igreja de Jerusalém, aonde todos conseguem entender. Beleza? Está dado o recado. Está dado o recado, não vou me prolongar. Nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. E antes de participar, abra a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 13. Muitos de vocês já até casaram com esse versículo aqui, ó. 1 Coríntios 13, esses versículos. Fala de amor. Mas o contexto desse versículo não é amor, é dons espirituais. Não é casamento, não é amor romântico, mas dons espirituais. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha fé, o dom de profecia, aliás, ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. A gente já estudou esses textos. Eu só estou colocando eles porque, meus irmãos, a respeito de dons espirituais, o que a gente tem que fazer é ser conduzido pelo exemplo de Jesus Cristo. E Jesus Cristo usou todos os seus dons para a edificação da igreja. Edificação da igreja. E se Deus deu dons para você, eu quero que você siga esse exemplo aqui. Você
se doa para a edificação da igreja. Você se derrama como um cálice para a edificação da igreja. Paulo fala para a gente seguir o exemplo de Jesus, o caminho do amor. Quem tem dom de línguas, continue orando em línguas. Mas use para a edificação da igreja, para estar cheio de Deus. E os outros dons, que se descubram, que trabalhem, que dê a sua contribuição. Vamos orar por essa mesa que está aqui. Eu vou chamar os presbíteros aqui à frente, por favor. Eu queria que você abaixasse a tua cabeça e pensasse no que Jesus fez por você. Ele nunca usou os seus dons, o seu poder em benefício próprio, mas ele empenhou todo o seu poder, todos os dons, toda a sua vida para te salvar. E a prova disso está aqui agora colocado. Corpo partido, sangue derramado, para a salvação de todo aquele que crê. Não permita que a sua teologia, que as suas convicções venham ser separação entre você e o seu irmão. De maneira que se você pecou contra alguém, se alguém pecou contra você, se você despreza alguém, ou se alguém despreza você dentro da igreja, esse é o momento de pedir perdão, de buscar perdão. Porque o mais importante não é a nossa convicção, o que a gente pensa, a nossa consciência, mas sim o que Jesus Cristo fez. Ele morreu por mim, Ele morreu por você, Ele morreu por quem está do teu lado. Ele ama nós todos e nos chama para fazer parte da mesma família. Eu vou dar para você um tempo para você confessar os seus pecados e consertar o teu coração com Deus. E se você tiver que sair do seu lugar, você pode fazê-lo. Amém? Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre.